Boa noite a todos os irmãos. Estamos aqui novamente nesse sábado, com muita gratidão por mais esta oportunidade, em nome do Centro Espírita Irmã Sheila, para mais uma reunião virtual. Lembrando a todos os irmãos que logo após a palestra haverá o passe de harmonização e também a magnetização das águas. Deus Pai de amor e bondade, Senhor e Criador de todas as coisas, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, pois sabemos que é a fonte inesgotável de todo amor, de todo conhecimento, sabedoria e luz. Sabemos também, Senhor, que vem de Ti todas as energias, e assim rogamos que envolva o nosso planeta nessas energias benfazejas. Vibra em nós, Senhor, a fé, a concórdia, a caridade, a sabedoria, Senhor, a benevolência, a indulgência. Afasta de nós, Senhor, o mau pensamento, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Senhor, permita que os bons espíritos levem a todos os lares, Senhor, a Tua paz, principalmente a esses irmãos que nesse momento estão ao chão do desânimo, do desalento. Sabemos, Senhor, que são perfeitas as Tuas leis, que sofremos é porque atentamos contra elas. E sabemos que teremos que reparar e teremos que expiar todas as nossas faltas para com a Tua lei de amor. Divino Mestre Jesus, nós louvamos o Teu santo nome, pois sabemos que é o nosso guia, a quem deveríamos seguir, pois é o nosso modelo que deveríamos copiar. Sabemos, Senhor, que és o remédio que cura todos os males, que és o bálsamo que alivia todas as dores, que é a água que mata a nossa sede, nessa nossa fase de tanto acanhamento espiritual. Mas assim rogamos, Senhor, permita que os espíritos benfazejos levem a todos os lares a paz, a saúde, a compreensão. Nesses momentos, Senhor, em que tantos corações estão angustiados, estão pelos hospitais, pelas ruas, pelas cadeias. Enfim, Senhor, permita que cada um receba o Teu amor, conforme o seu merecimento, conforme suas necessidades. E ainda, Senhor, pedimos à equipe de Irmã Sheila, nossa diretora espiritual, a permissão para iniciar a reunião da noite com a prece cantada à nossa irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos em nome do Senhor,
livro Reflexões à Sombra da Cruz, ditado pelo Espírito Erasmo, psicografia de S. Capelli, a reflexão 17, o tesouro. O homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Mateus, capítulo 12, versículo 35 e 37. Grande e belo ensinamento, chamando o homem a um comportamento dirigido para o bem, mostrando que tal seja o modo de viver, tal será a resultante. Se praticas o bem, do bom tesouro acumulado retirarás o bem. Se praticas o mal, do mau tesouro acumulado só poderás retirar coisas más. Se desejas o bem, vivendo e praticando, estarás acumulando um tesouro de alegria e felicidade. E do tesouro acumulado receberás a parcela a que fazeis jus, e usufruirás a paz dos equilibrados e tranquilos. Se desejas e praticas o mal, acumularás o ódio, a maledicência, a intolerância, e a parcela que te cabe dessa semeadura será a infelicidade que se manifesta pela insatisfação, pelo desequilíbrio e pelo tormento das consciências culpadas. Semeia o bem e te fartarás com os seus frutos. Lembretes para ti. Na alma e no coração residem o verdadeiro tesouro. A fé no Pai vale mais que o poder e o ouro. A palavra denuncia o que o homem tem dentro de si, de mal ou de bem. Mais que riqueza vale o saber, mais que o brilho vale conhecer. Meus irmãos, é com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso irmão Pablo, que será o expositor do evangelho programado para a noite de hoje, rogando de todos os irmãos vibração de paz, de alegria, de ternura. A Jesus pedimos que o envolva no seu manto de luz, nessa missão tão importante para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja hoje e sempre em nossos corações. Todos somos necessitados dos ensinamentos do Cristo. E quando tomamos contato com sua essência, o foco de nossos interesses e comportamento se altera substancialmente. Mas e por quê? Simplesmente pelo fato de que seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Condições essas imprescindíveis à correta e elevada convivência social. Nossa reflexão hoje está inserida no contexto das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, das quais os principais ensinamentos e conceitos são expressos como síntese das mensagens do Mestre Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus diz: Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Nesse sentido, bem-aventurado significa bem-estar, prosperidade espiritual, alegria profunda da alma ou felicidade. No sermão, são descritos os passos que o homem deve seguir para pertencer ao reino dos céus, que está em nosso próprio espírito. Quando aceitamos as leis de Deus e o seu reinado, os cidadãos do reino de Deus deixam que a palavra dele tenha domínio sobre suas vidas. Eles seguem o Evangelho e formam, hoje, coletivamente, o território da nação de Deus. A bem-aventurança, ela consiste na afirmação do passo inicial, seguida da afirmativa que se refere à consequência desse passo. E a cada bem-aventurança temos duas partes.
uma condição, são as atitudes, opções e realidades a serem assumidas, e um resultado. Aqueles que experimentam a primeira parte estarão em condições de experimentar a segunda parte. Então, os ensinamentos dessa reflexão, ele tem como foco a pureza do coração, ou seja, a limpeza interior, ou uma limpeza espiritual, e ver a Deus, ou seja, a iluminação interior. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Então Jesus nos fala dos tesouros celestiais, onde estará assentado o nosso coração. Porquanto o coração, ele simboliza os nossos sentimentos. É um órgão que constitui o verdadeiro termômetro das nossas emoções e que está na dependência do centro vital chamado cardíaco, que é situado no corpo perispiritual, que age sobre a circulação do sangue e a nossa emotividade. E é comum vermos alguém dizendo: aquela pessoa não tem coração, ele tem um bom coração, fulano tem o coração duro, ela está com o coração triste, ele falou com o coração, tem o coração aberto, entre tantas outras expressões. Isso porque o coração, ele tem sido símbolo dos nossos sentimentos. É como se todos os sentimentos por ele passassem e deixassem suas marcas, as boas e as ruins. A sensação, ela é causada pela descarga de adrenalina, que faz a pressão arterial subir e acelerar o nosso batimento cardíaco. Para os cristãos, o coração sempre abrigou a essência do ser, permitindo a aproximação entre Deus e os homens, e uma relação direta entre amor e espiritualidade, sendo o coração o símbolo do sentimento de amor. Então, para o Espiritismo, o coração, ele está relacionado aos sentimentos, bons ou ruins. O sentimento é uma configuração afetiva estável, de duração maior do que a emoção, e está associada a conteúdos psíquicos mais consistentes. O sentimento, ele se constrói a partir de nossas experiências ou reflexões, essas que se associam a redes emocionais inconscientes. E a emoção é uma reação afetiva aguda e momentânea. Só que ela é de curta duração, com ou sem consequências somáticas, cuja ocorrência, na maioria das vezes, é de forma instintiva. Já a emoção, geralmente, faz-nos agir por impulso e de forma certa vez de até desequilibrada, ou apaixonada, ou nos faz tomar atitudes impensadas. E, em nome da paixão, uma pessoa até é capaz de cometer atrocidades, até crimes.
A nossa mente, ela elabora o pensamento, norteia a razão e comanda a nossa vida. O pensamento é uma onda eletromagnética emitida pela mente, sendo a mais elevada expressão da energia mental, que constitui o fluido magnético de elevado poder de ação. O pensamento é força, determina, estabelece, transforma, edifica, também destrói e reconstrói. Ele é governado pela razão e pelas nossas emoções, sentimentos e paixões. Quantas pessoas vivem escravas de seus pensamentos, gerando aflições, ansiedades e sofrimentos. Às vezes, são dominadas pelos seus pensamentos ruins e somente mentalizam que algo errado irá acontecer. E acontece porquanto pensamentos negativos atraindo maus espíritos. Então, pelo pensamento, o ser humano cria as chamadas formas pensamento, que são as imagens mentais. E essas imagens mentais que acoplam ideias e podem ser projetadas ou transmitidas por telepatia, gestos ou expressões corporais e serem captadas pelos espíritos. Os pensamentos podem induzir ideias fixas que tornam a pessoa obsessiva, compulsiva e passional. Então, meus irmãos, agir com a razão é pensar nas consequências da nossa decisão ou dos nossos atos. Para isso, faz-se necessário, então, reeducarmos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Também tem sido comum ver pessoas dizendo que devemos conquistar corações e mentes para sensibilizar as outras pessoas. Segundo, então, o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, lá na página 119, eles falam a pureza de coração. A pureza de coração está ligada à alma que optou por seguir Jesus Cristo, acendendo em seu coração os talentos que recebeu do Pai, com luzes refletoras do caminho que levará ao alto. Para o nosso codificador Allan Kardec, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, assim como exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Neste sentido, quem tem puro coração é aquele que limpou o coração de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, que afastou o egoísmo e o orgulho, semeando a simplicidade e a humildade. É possuir algo mais que a simples boa vontade, firmeza e retidão de caráter, espírito de sacrifício, bondade, amor ao próximo, etc. Tais aspectos simbolizam hoje o traje nupcial. Seria aquele convidado que aprendeu, de alguma forma, a distinguir o bem do mal, independentemente do seu nível social e intelectual. Os seus pensamentos, palavras e ações já se revestem de utilidade e harmonia. São espíritos que aprendem com esforço, perseverança e humildade. Colocar em prática a lei de justiça,
amor e caridade. Eles compreendem que com a vivência do amor e da caridade, a pessoa segue estes princípios que estão no Livro dos Espíritos, citado por Allan Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, pela prática da justiça, respeita os direitos dos outros, medindo as suas ações pelo crivo desta sentença do Cristo, conhecida como a regra de ouro. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas, segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Então, para aprofundarmos um pouco mais na pureza do coração, nós selecionamos textos de Emmanuel, que foram psicografados por nosso irmão Chico Xavier, que falaremos agora adiante. Então, quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Para Emmanuel, a pureza do coração evitará o endurecimento espiritual na alma, porque ela aquecerá e irradiará amor em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos. Então, estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Se purificares, nossos irmãos, assim o coração identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o corpo da alma. O brilhante divino que virá fatalmente à luz. Destas leituras de Emmanuel, a pureza do coração ajudará a identificar ou ver a presença de Deus em toda parte. E perceberá que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma. Então, a limpeza é a claridade representada nas coisas. Significa ver claramente o que se passa consigo e à sua volta. Estar limpo é estar isento de sujeira e totalmente sem manchas ou impurezas, que possam impedir a manifestação clara e direta do que se deve mostrar. Quando se trata do coração, refere-se ao mundo emocional da pessoa, no que se diz respeito ao sentimento. O que passa pelo coração marca e é gravado perispiritualmente. Então, cuidar do coração é ocupar-se do meio pelo qual o espírito ele grava as experiências da vida. Tudo que emocionalmente nos afeta promove a criação de um núcleo aglutinador de experiências. Então,
o coração, ele simboliza o centro cardíaco, o órgão responsável pelo fluxo dos processos emocionais do espírito. É nele que a vida acontece intensamente. Então, tê-lo limpo é cuidar para que as impurezas oriundas dos julgamentos críticos a respeito dos outros não o mancharem. E, para tanto, é preciso evitar as projeções inconscientes que transferem para outrem o que pertence ao mundo da sombra. Naturalmente, o ser humano, sujando o seu coração, permite que ele se contamine com o veneno dos julgamentos a respeito de si e do outro. E o ver a Deus deve ser entendido como a sua iluminação interior, em decorrência do seu coração puro, daquele que enxerga as leis de Deus e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, meus irmãos, somente aqueles cujo coração é limpo e sincero verão e compreenderão a Deus. Se queremos ver a Deus, devemos manter limpa a janela da nossa alma. Podemos vê-lo a partir do momento em que ele se torna uma experiência real em nossa vida, na prática do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus. No Evangelho de Mateus, tem-se alguns esclarecimentos. Jesus diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse nos revelou. E para se ter a visão em Deus, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. O Espírito áureo, em Universo e Vida, nos esclarece. É em razão disso que os filhos da luz, isto é, as consciências iluminadas pelo bem, são sempre mais poderosos do que os filhos da treva, ou seja, as consciências ensombrecidas pelo crime. Então, isto porque as vibrações do pensamento têm sempre efeitos luminosos, geram luz, e essa luz, naturalmente, tem frequência, intensidade, coloração, tonalidade, brilho e poder peculiares, de acordo com a sua natureza, a força e elevação. Podemos dizer que a hierarquia espiritual, ela se assinala por naturais diferenças de luminosidade, a traduzir níveis e expressões variadas de elevação, grandeza, potência e saber. Descendo, porém, a humildade da nossa condição, consideremos que tudo em nosso plano é relativo e que, dentro das limitações de nossa realidade, a luz do bem é força divina que o poder do alto nos convida constantemente a sublimar e a expandir. No livro da Gênese, de Allan Kardec, uma das obras da nossa codificação, destacam-se
Assim sendo, nenhum homem pode ver Deus com os olhos carnais. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando então a alma se encontra tão desprendida dos laços da matéria que isso é possível durante a encarnação. Aliás, um tal privilégio seria apenas das almas de escol, encarnadas em missão e não em expiação. Porém, como os espíritos de ordem mais elevada refulgem com um brilho mais ofuscante, pode acontecer que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, impressionados com o esplendor que os envolve, pensem estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o confunde com o seu governante. Do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, ressaltamos ainda: demonstrai com o vosso exemplo que a luz permanece em vossos corações e cooperareis conosco em favor dessas mutações precisas. Emmanuel nos afirma que toda reforma ela terá de nascer no interior. Da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização. Do lar e do aperfeiçoamento das coletividades surgirá um novo e glorioso dia da humanidade. E Emmanuel ainda, no livro Caminho, Verdade e Vida, esclarece que em meio da grande noite é necessário acendamos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da nossa libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Portanto, meus irmãos, é indispensável organizar o santuário interior, iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Do Espírito Miramês, pela psicografia do médium João Nunes Maia, ele nos traz a seguinte narrativa: a força de iluminação vem de Deus, mas se avoluma no exercício de cada coração. Jesus foi o protótipo da perfeição, e em se falando sobre a humanidade, ele, o mestre dos mestres, é como o sol, de que todos dependemos. Resumidamente, para a consolidação desses ensinamentos, nós vivemos em constante cegueira para as coisas de Deus. E as coisas de Deus estão no nosso entorno. E às vezes não enxergamos. Devemos limpar o nosso coração de todas as coisas que são contrárias às leis de Deus, para abrir a visão na direção dele. Ao se ter a visão de Deus, começamos a iluminar o interior de nossa alma, do nosso espírito, e passamos então a ter luz, frequência, intensidade, coloração, tonalidade e brilho, com a cor da nossa evolução espiritual, natureza, força e elevação. E assim, esta bem-aventurança
começa dentro de nós, no nosso próprio coração. Que possamos, cada vez mais, buscar a pureza do nosso coração, nos elevando sempre ao alto, buscando sempre em Jesus, nos seus ensinamentos, o caminho necessário para estarmos sempre em evolução, em aprendizado constante, colocando a serviço da luz, sempre em muita paz, com muita esperança, muita harmonia e fé. Que Jesus possa iluminar nosso caminho, hoje e sempre. Muita paz a todos e uma boa noite. Prezados irmãos, presentes essa reunião virtual da casa de Sheila, primeiramente agradecemos ao nosso irmão Pablo pela palestra da noite, pedindo a Jesus que o ampare com seu manto protetor, a fim de que esse irmão possa cada vez mais trazer as ilustrações a respeito do vosso Evangelho, Senhor. Então, neste momento, prezados irmãos, que passamos para a parte do passe das radiações mentais, benéficas e curadoras, eu peço a todos os irmãos que se sentem confortavelmente em suas cadeiras, nos seus sofás, onde estiverem, para que se mantenham na melhor posição de relaxamento. E, a fim de que obtenhamos um melhor aproveitamento do relaxamento, peço que todos façam um pequeno exercício respiratório, inspirando pausadamente o ar pelas narinas e expirando pela boca. Inspirando mais uma vez e expirando pela boca, a fim de que possamos ter facilitado o nosso estado mental, o qual pedimos que cada um dos irmãos presente a esta reunião mentalizem a figura meiga de Jesus em suas respectivas telas mentais. E lá do seu tono de luz, Jesus está enviando para cada um de nós, para o nosso planeta Terra, para toda a humanidade, energias quintessenciadas, multicoloridas, energias do bem e do amor, que visualizamos que estão penetrando nos nossos centros de forças, a partir do coronário, que está no alto das nossas cabeças. Essas energias vão fluindo para os demais centros de força. E à medida que elas vão fluindo, elas vão envolvendo os nossos órgãos, nosso cérebro, nossos olhos, a nossa boca, nossos ouvidos, nossas gargantas, nossos pulmões. Visualizamos que os nossos pulmões estão envolvidos numa couraça protetora dessa energia. Nossos corações, pâncreas, baço, estômago, fígado, intestinos, nossos rins, nossas bexigas, todo o nosso aparelho básico, a nossa pele, toda a nossa pele envolvida por essa luz, a nossa ossatura, da cabeça aos pés, e nossas células, nossas glândulas estão sendo envolvidas por essas vibrações de paz, equilíbrio, de harmonia,
e de saúde. E assim, Senhor, inspirando mais uma vez, inspirando esse ar que é o hálito divino, o sentimos numa imensa sensação de paz. E agora pedimos a cada um dos irmãos que visualizem mentalmente aqueles irmãos que estão os nomes relacionados nas listas de encarnados e desencarnados que cada um dos irmãos trouxeram para essa reunião. Focalizem o frontal de cada irmão, porque a espiritualidade amiga, os protetores da casa de Sheila, estão seguindo a linha magnética dos nossos pensamentos e se dirigem a cada uma dessas criaturas e transferem para eles também essas energias que recebemos e agora doamos, a benefício das suas saúdes, dos seus equilíbrios e harmonias, para todo o campo energético desses irmãos. O campo energético que beneficia o corpo físico e o corpo espiritual. E esses irmãos, neste momento, estão envolvidos também pela luz do Senhor. E, encerrado esta vibração deste momento, pedimos ainda que a equipe espiritual que sempre atende os nossos rogos, os nossos pedidos, possam também, no lar de cada um dos irmãos, naquelas águas que já foram previamente colocadas em suas mesas, nos seus criados mudos, que essas águas tenham as suas moléculas modificadas, transmutadas em remédios salutares, remédios que beneficiarão a todos que, com fé, delas beberem. E esses irmãos também sentirão o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de participarmos nessa comunhão de trabalho com os amigos espirituais da Casa de Sheila, coordenados pela nossa querida irmã Sheila. Assim seja. E assim encerramos também, Senhor, este momento na nossa paz. Mestre amado Jesus, agora que está chegando o final das nossas atividades da noite, queremos ainda vos rogar que permita a esses trabalhadores incansáveis da Casa de Sheila, aos nossos mentores espirituais que trabalham diuturnamente para que tenhamos a nossa caminhada evolutiva seguindo sempre em frente, e que eles possam, com a vossa permissão, Senhor, sussurrar aos nossos ouvidos, nas nossas capacidades intuitivas possam ser dilatadas, a fim de que eles tenham acesso com mais facilidade aos nossos dons e possamos também sempre continuarmos nas nossas atividades cotidianas, dentro do bem e do amor. E assim, Senhor Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos na noite de hoje, agradecidos também pelos passes, principalmente pelas vibrações a todos os irmãos presentes a esta reunião, pedimos a permissão para encerrar as atividades desta noite,
na vossa santa e doce paz. Rogando, Senhor, que essa mesma paz esteja em nossos corações agora e sempre, e que assim seja.